Muito bem, pessoal, gravação iniciada desta nossa reunião de hoje, do dia 10 de setembro, do livro Vigiai e Orai. E o tema proposto pela espiritualidade para nós hoje, pessoal, se chama Ecoará para sempre. Terás uma vida brilhante, mas passarás. Passarás como aqueles que viveram na obscuridade. Como tantos outros, serás esquecido pelo que foste, e o teu nome será apenas um a mais na galeria dos que nada fizeram que os imortalizasse no mundo. Sim, porquanto, após a morte do corpo, os homens continuam a viver na terra somente através daquilo que concretizaram no bem dos semelhantes. O que fizeres de bom ecoará para sempre. Mesmo que te desconheçam, as futuras gerações te abençoarão o esforço. E onde estiveres, experimentarás indefinível sensação de paz, oriunda do dever cumprido no anonimato. As tuas boas obras hão de sobreviver contigo nas vibrações de simpatia e de fraternidade que espalharão, eternidade afora, o sinal de tua passagem pela terra. Então, pessoal, é o nosso legado, é aquilo que nós vamos deixar que permanecerá para as próximas gerações. Como diz na leitura, o nosso corpo físico fica, né, os bens materiais ficarão e continuará conosco o conjunto de ações, de obras que nós deixarmos aqui por esse planeta Terra, né? Então, uh, se é difícil para nós, de repente, deixarmos um legado gigante que causou um alto impacto perante a um grande número de pessoas, ou perante a sociedade, um país, etc., ou até mesmo o mundo, por que não deixar um legado para aqueles que estão próximos de nós? Para os nossos familiares, para os nossos amigos. Deixarmos exemplos de maneiras interessantes de se viver, formas interessantes de trilhar os caminhos de paz, de amor, de fraternidade, de otimismo, de simpatia, caminhos cristãos. Então, pensemos nisso. Quais são os legados que a gente está deixando, né? Tem gente que deixa herança e tem gente que deixa legado, tá? A herança é aquilo de material que a gente vai deixar e o legado é aquilo de essencial para a alma que a gente vai deixar e que nós também levaremos conosco perante a eternidade, porque afinal de contas, quando a gente fala de deixar alguma coisa aqui na Terra, a gente está deixando uma parte aqui na Terra, mas o restante caminhará conosco perante as próximas vidas vindouras, certo? Então é isso. Nos preocuparmos um pouquinho mais com isso. Nos preocuparmos, como na leitura que foi feita ontem lá na casa do nosso evangelho que foi feito, né? Aquela máxima cristã de fazer ao próximo o que eu gostaria que fosse feito para nós, tá? Então, a gente até, né, veio ali na hora uma intuição de pensarmos se a gente está conseguindo colorir a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. A gente está conseguindo dar um pouquinho mais de cor para a vida das pessoas que estão à nossa volta? Ou estamos sendo aquelas pessoas sem tempero, aquelas pessoas mornas, como diz o Sérgio Cortella, né, grande filósofo brasileiro, né? Tem gente que vive morno, não é nem quente e nem frio. Então a gente tem que deixar de ser morno, a gente tem que agir e aumentar um pouquinho mais essa temperatura do espírito, certo? Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouco? Esse legado que o Leandro está falando, né? Dessa parte em que nós fazemos algo para alguém, nós também podemos lembrar da parte de evolução, o legado na parte de evolução.
de desenvolvimento. Esses também são seres que nos trouxeram uma certa experiência para nós e foram o grupo que trouxe. Os astecas, os maias que estiveram aqui no Peru, né, Leandro? Eu não sou muito bom de história, Sim, mas me ajuda aí. Aí também teve o pessoal lá no Egito que trouxe as pirâmides. Também teve o pessoal que trabalhou na parte de engenharia, trazendo as evoluções na parte de engenharia. Esse pessoal tudo no anonimato, porém, porque foram um grupo. Em contrapartida, nós tivemos soro fisiológico e soro para mordida de cobra, nós tivemos a parte da medicina, que estão sempre trazendo algo de benefício. Foi aquele outro e foi aquele outro irmão que trouxe determinada evolução na parte da medicina. Então, esse é o legado de cada um desses irmãos. Grão-Bel trouxe o telefone, teve o Santos Dumont, o pai da aviação. Então, essas pessoas trouxeram o seu legado também para a evolução do ser humano na Terra. Então, eles deixaram o seu legado, marcaram a sua história. E aí, como o Leandro disse, que legado que nós estamos deixando? Nós estamos conseguindo colorir a vida do outro, do nosso semelhante? A nossa, nós estamos conseguindo colorir? Isso tudo é o que nós levaremos. Isso tudo é o que nós iremos carregar juntamente conosco, no nosso perispírito, e quando nós sairmos dessa por uma melhor, já nós não teremos mais perispírito, mas nós estaremos carregando na nossa alma, no nosso íntimo, o que nós fizemos de bom na nossa jornada, na nossa existência. Leandro? perfeito, irmão. Acho que a reflexão é essa. Alguém gostaria, pessoal, de falar um pouquinho? E é como a gente disse, tem pessoas que causam um maior impacto na sociedade, outras vão causar um grande impacto para aqueles que estão próximos ali, né, no seu seio familiar. Lembrando sempre também que nesse contexto nós temos espíritos que vêm com missões pré-estabelecidas, tá? Grandes avatares que encarnam aqui no planeta para auxiliar, né, nessa alavancagem de conhecimentos, de mudança de cultura, de quebra de paradigmas e etc. Né? Como o irmão Gilberto comentou, dos povos antigos que trouxeram vários conhecimentos que até muito tempo ficaram ocultos e, com o passar do tempo, foram sendo trazidos para a humanidade, né? Irmãos da medicina, irmãos na parte da cultura, irmãos na parte da política, enfim, né? Vários irmãos aí que vêm com grandes missões e que deixam o seu legado, né? Muito, muito interessante isso, tá? Qual que é o nosso legado, né? Pessoal, partindo então para a nossa segunda etapa dos estudos desta noite, vamos dando continuidade, adentramos a um novo capítulo, né? Ficamos durante um bom tempo dentro do capítulo 10, que tratava da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Perante os homens encarnados. Agora, nós estamos numa outra fase dos estudos que trata dos três reinos, capítulo 11, né? Que tem os seguintes subitens principais: os minerais e as plantas, os animais e o homem, e metempsicose. Né? Falaremos um pouquinho mais sobre isso, sobre cada um desses itens. Adentramos falando sobre os minerais e as plantas, e agora nós daremos continuidade nesse subitem, tá? Estamos falando sobre a questão das plantas e dos minerais é, terem ou não consciência de que eles agem, de que eles existem, né? Sobre eles estarem buscando formas como eu posso dizer, de evolução, de subsistência e etc. Tá?
E então, vamos dar continuidade para a gente ah, novamente adentrar aí ah, nas vibrações que tratam desse capítulo, ok? Questão 590. Vamos lá. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dais o nome de instinto, né? Então, pessoal, por exemplo, quando você vê as plantas que buscam a luz solar, né? Quando você vê as raízes embaixo da terra buscando é, naquele emaranhado ali de compostos sempre o lugar onde está mais úmido, né? Onde tem mais água ali dentro da terra. Quando você vê, por exemplo, numa placa de concreto que tem um trincadinho nessa placa, né? Ou numa calçada, ou numa rua, e você vê que nasce ali uma plantinha em meio àquela selva de pedras, buscando a luz, buscando, né, uma forma de sobreviver naquele ambiente hostil. Isso tudo tem a ver com, entre aspas, como está dizendo aqui, uma forma de instinto de conservação que foi ali é, engendrado, arquitetado pelo nosso Criador, como uma forma de fazer com que a sua criação buscasse formas de perseverar, formas de existir de uma maneira bem generalizada, tá, pessoal? Assim como nós temos também o nosso instinto de conservação, nós temos o instinto de segurança e várias outras questões que nos mantêm vivos, não é? Os demais reinos também os possuem, tá? Falaremos um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente, ok? É, vamos pontuando aos poucos aqui, porque senão a gente começa a falar muito lá na frente e a gente acaba atropelando um pouquinho, né? A gente quase nunca faz isso, né, Gilbertinho? A gente nunca atropela as questões. Vamos tentar nos segurar aqui um pouquinho para a gente poder caminhar de uma forma paulatina, tá? De uma forma assim bem fragmentada para a gente poder entender bem. Então, nesse primeiro momento, o que é interessante a gente saber? Que existe uma espécie de instinto, tá? Que mantém o reino vegetal funcionando, tá? Basicamente, a busca pela luz solar e a busca pela água, a busca pelos nutrientes que vão fazer com que esse organismo cresça, se desenvolva, ok? Ponto. Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho nesse primeiro momento sobre ela? Eu iria citar o exemplo da luz solar, né, que tem a árvore, que ela, quando ela está num lugar um pouco mais escuro, ela acaba desviando a sua copa para poder sair da sombra e buscar a luz solar, para ela poder fazer a fotossíntese corretamente e tal, e tudo mais. Porque ela depende da luz solar para o crescimento, ela depende da vitamina D que nós necessitamos, ela utiliza os raios solares para a evolução. Então, ela faz essa mistura que ele fala aqui, né? Ele busca, ele tem um instinto mecânico, né? Que é o fototropismo, se não me falha a memória. Eu não sou muito bom dessa parte das, de agronomia, mas ela tem um fototropismo onde ela busca a luz solar e ela usa a reação química da luz
juntamente com os nutrientes delas para poder fazer a geração do que precisa. Perfeito. Vamos então dando continuidade. Se tiver alguém aí que também entenda um pouquinho mais do que a gente sobre essas questões relacionadas Levanta a à mãozinha aí. biologia, pessoal, fiquem à vontade, porque eu estou aqui de curioso falando isso para vocês, tá? 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais sempre animais e os homens sempre homens, né? Aqui é interessante porque se você pegar, por exemplo, na própria obra do Nosso Lar, na psicografia de André Luiz com o nosso querido e estimado Chico Xavier, nós temos alguns relatos que tratam sobre a natureza, né? Nós temos alguns relatos que tratam, por exemplo, de algumas espécies de plantas que são desconhecidas por nós encarnados. Algumas espécies de plantas que têm uma irradiação luminosa. Algumas espécies de plantas que têm uma liberação muito maior de oxigênio do que a que nós conhecemos aqui na Terra, tá? Então, existem muitas espécies de plantas, muitas espécies de animais, muitos minerais que são desconhecidos por nós encarnados, mas que coexistem, né, em mundos paralelos ao nosso aqui, mundos imediatos que a gente fala, ah, imediatos aqui ao nosso plano Terra, ao nosso plano físico, tá? E que estão lá, estão existindo, estão coexistindo juntamente com o nosso plano aqui e que são muito mais perfeitos no sentido de muito mais apurados, muito mais refinados do que os nossos. Plantas que demoram muito mais tempo, por exemplo, para morrer, né, para perder ali a sua vitalidade do que as plantas que nós conhecemos aqui no planeta Terra, tá? Muitos animais também, né, existem nas obras do. Eu gosto sempre de trazer o André Luiz porque a gente não erra, né, quando traz as obras da lavra do André Luiz, do Chico Xavier. Tem muitas colônias, por exemplo, colônias não. Tem muitos postos de atendimento, de socorro nos umbrais, por exemplo, que fazem uso de animais para proteção, para farejar, para rastrear irmãos obsessores, espíritos que de alguma maneira há necessidade de serem rastreados, porque às vezes o ambiente é tão denso que não tem como você fazer um rastreamento puramente energético. A necessidade de um rastreamento através do olfato de seres que ainda estão em corpos de animais, ok? Para poder auxiliar nesse processo. E, e tem seres que ajudam também na proteção, tá? Existem algumas obras que relatam, por exemplo, a presença de ursos em, em postos avançados de atendimento, tá? Principalmente em zonas mais densas, em zonas mais umbralinas, tá? Animais que impõem respeito, tá, pessoal? Leões, tigres, lobos, né, etc, tá? Ali sempre sobre a tutela de irmãos aí que participam dessas equipes de resgate, equipes de atendimento, tá? Ah, Leandro, para mim soa um tanto quanto estranho isso, tá? Vamos lá então. Vamos pensar em lugares extremamente complicados, por exemplo, uma uma favela onde a criminalidade toma conta, lugares onde não chega um, a política de uma maneira geral, onde os governos não estão atuando de uma maneira muito intensa, tá?
Mas não é porque são lugares extremamente complicados que não existe gente querendo ajudar, tá? Quantos irmãos que não saem, por exemplo, de vários lugares do mundo, né? Né, tem os Médicos Sem Fronteira, por exemplo, que vão em lugares onde está tendo fome, miséria, desnutrição, falta de médicos, falta de socorristas, para poder estar ajudando. Não são ali criados postos de atendimento, né? São pontos de luz em meio ao caos, tá? Espiritualmente falando, isso também acontece, tá bom? Então, se faz necessário, e se faz necessária a presença de animais participando nesse processo também, tá? Depois falaremos um pouco mais sobre isso, certo, pessoal? Alguém gostaria de falar um pouquinho, Gilbertinho? Tudo certo, nada resolvido, pessoal? Fiquem à vontade, vamos conversando, tá? Como eu disse, tem bastante coisa pra gente falar aqui, certo? Enfim. Vamos então adentrar um novo subitem, pessoal. Só lembrando, tá? Os três principais reinos: reino mineral, reino vegetal, reino animal. Temos um quarto reino que a gente chama de reino hominal, que é onde nós estamos inseridos, o homem, ok? No reino mineral, nós temos ali o início de uma jornada evolutiva no que compete à vida do espírito, ok? A gente não nasce espírito bonitinho, né? Pensando, falando, volitando por aí nos mundos superiores. Não. Nós nascemos nos reinos básicos, tá? O reino mineral, ele existe basicamente para que comece ali o entendimento do que é a aglomeração de matéria, tá? Junção atômica, junção dos átomos, certo? Lembrando, matéria é energia condensada, ok? Então, é aí que os seres começam a participar do processo da união atômica, ok? Saindo desse reino, eles começam a adentrar ao reino vegetal. No reino vegetal, além da junção atômica, nós temos o que? Nós temos a injeção do princípio da vitalidade nos seres. É onde começam o que? Os seres orgânicos, tá? Ser orgânico significa que ele possui vitalidade correndo no seu complexo, tá? Iniciando aí então no reino vegetal. No reino animal, além desse conhecimento que já foi angariado da junção atômica lá no reino mineral e da inclusão da vitalidade que foi ali aprendida no reino vegetal, agora nós temos o que? Nós temos o que nós chamamos de instinto animal, tá? É aonde os seres começam a sair de um automatismo mecânico, que foi o que a gente viu na resposta ali anterior, da busca pelos elementos básicos de existência, e começa a ter instintos um pouquinho mais apurados, tá? Instinto de conservação, instinto de proteção, né? Onde os seres vão cuidar ali da sua prole, dos seus filhotes, vão ter que começar a caçar, a procurar a comida, né? Começam a sentir dor, eles têm ali um processo de dor. Por isso que existe uma preocupação muito grande quando a gente fala, por exemplo, de mamíferos, de nós ainda na condição que nós estamos enquanto seres humanos, da questão da alimentação, porque entende-se que no reino animal, quando a gente fala de mamíferos, eles têm um sentimento da dor muito mais apurado
do que alguns outros seres nessa cadeia evolutiva, como por exemplo o peixe, como por exemplo os frangos, tá? Os galináceos, as aves. Então, é meio que ele sente o momento ali que ele vai perder a sua vida. Por isso que muitas vezes a carne tá dura, né? Porque aquela sensação, aquelas energias densas da agonia do momento antes do desencarne ficam todos impregnados na carne, tá? E mesmo que para você pareça uma picanha extremamente macia, né? Ali tem energias de sofrimento que aquele animal teve, tá? Bom, enfim. Então, quando a gente chega no reino animal, então a gente passou pela aglomeração dos átomos, a gente aprendeu o que é o que é ser orgânico, tá? A ter vitalidade. E agora, além disso, no reino animal nós temos o instinto, tá? Nós temos o que nós chamamos de princípio inteligente, tá? Para depois, num último nível, nós chegarmos no reino hominal e através de todo esse apanhado de conhecimentos que nós fomos adquirindo nessa nossa jornada evolutiva, nós temos por fim a, a absorção do intelecto, tá? É uma grande jornada, pessoal. A gente está falando aí de milhões e milhões de anos. Tá? Por isso que nós falamos que nós somos seres milenares, nós somos seres, né, de milhões de anos, ok? E olha só a grandiosidade que é tudo isso, né? E pensar que tem um ser cósmico que pensou em tudo isso, um ser cósmico que fizesse com que nós hoje tivéssemos condições de estar aqui verbalizando através de cordas vocais que foram criadas com uma arquitetura grandiosa, né? Tanto que somos os únicos seres que conseguimos falar na criação, né? Que é no reino nominal. Ah, Leandro, tem o papagaio, tem a calopsita, né? Eles conseguem imitar algumas vozes, tá? Mas eles não estão pensando no que eles estão falando, assim como a gente está fazendo, tá? Assim como o leão ruge, assim como o gato mia, o cachorro late, né? Algumas aves têm a capacidade de verbalizar algumas coisinhas ali, certo? Bom, esse foi só um apanhado que eu precisava fazer para vocês, para a gente adentrar um novo subitem aqui, tá? Os animais e o homem. Irmão Gilberto, gostaria de fazer a 592 para nós? Os animais e o homem. Questão 592. Se compararmos o homem e os animais no que se refere à inteligência, é difícil estabelecer uma linha de demarcação entre eles, porque certos animais apresentam, sobre o aspecto da inteligência, uma superioridade evidente sobre alguns homens. Sendo assim, essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. A esse respeito, os filósofos da Terra estão os filósofos da Terra estão em completo desacordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais, e bem menos dotado que muitos deles. A natureza deu aos animais tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar, com sua inteligência, para satisfazer as suas necessidades e conservar a sua espécie. É verdade que o seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque apenas o homem é completamente livre. Pobre, pobres homens que se rebaixam mais do que os brutos,
ainda não aprenderam a se distinguir deles. O homem deve ser reconhecido pela faculdade que possui em compreender a existência de Deus. É uma questãozinha que faz a gente pensar bastante, né, Leandro? E os filósofos, né, querem que o homem seja o animal seja o homem, e assim por diante, todos eles estão errados, porque cada um está na sua evolução. Um apenas sente dor, o outro sente a dor, porém ele sabe distinguir mais situações, né? Ah, né? Aí é na outra situação que nós temos o corpo parecido com o dos animais, né? Tem a mesma genética, não, né? Nós temos um DNA, tal, tudo, mas a formação física aparentemente é um pouco parecida com a dos animais. A diferença nossa é que nós sabemos raciocinar, nós temos uma inteligência um pouquinho mais apurada, porém, diz aqui também que tem alguns animais que vão um pouquinho mais além. Só que nós temos um diferencial, né? Que é a necessidade, é o ato da gente saber inventar o que nós precisamos fazer para nos satisfazer. Se eu tiver errado, Leandro, por favor, me corrija, né? Nós tivemos a invenção da roda, nós tivemos a invenção de outros atributos, nós temos a invenção dos maquinários para a produção dos nossos alimentos e assim por diante, né? Ah, porém, ele chega num certo quesito aqui na questão, onde fala que nós descemos, né? E nos abaixamos, nós nos rebaixamos mais do que os brutos. Nesse quesito é onde ele fala que nós temos a compreensão e nós conseguimos distinguir, né, e chegar a um alto onde nós reconhecemos a presença de Deus. Nós conseguimos encontrar isso. Porém, em alguns momentos, nós deixamos nos levar e jogamos essa capacidade de raciocínio ao lixo e fazemos barbáries como se fossem animais brutos brigando para mostrar que aqui eu sou o dono, né? E sendo que nós temos entendimento de que cada um de nós temos o nosso local, o nosso espaço, e nós podemos deixar um espaço para que o outro irmão, para que o outro semelhante possa chegar até nós. Porque todos nós, todos os seres humanos, têm a inteligência e sabem compreender de que nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos de Deus. Então, acredito que isso faz um pouco da distinção entre nós e os animais. Leandro? Ah, perfeito, irmão. Nessa linha de raciocínio, eu não tenho nada mais a acrescentar. Eu vou aproveitar essa questão e para um outro aspecto pessoal. Aqui é onde ele fala, por exemplo, sobre alguns animais que têm superioridade sobre certos homens, né? Aqui eu achei interessante isso aqui porque, como fala ali, para alguns animais foram deixadas capacidades, de fato, muito maiores e melhores do que nós. E como o irmão Gilberto também colocou e traz aqui na questão, nós temos que usar dos nossos déficits, daquilo que está faltando, e completar com o nosso intelecto, que é o que os animais não têm, né? Então, por isso que para eles têm algumas habilidades que nós não temos, né? Mas nós temos qual habilidade? A habilidade de raciocinar, certo? E uma outra coisa interessante é que fala aqui, ah, quando fala aqui assim, ó, que parece difícil estabelecer uma demarcação entre
os homens e os animais, né? Que às vezes é difícil distinguir e tal. É interessante, pessoal, a gente sempre trazer em mente aquele nosso entendimento de que, primeiramente, nós não nascemos prontos, tá? É o que eu estava comentando agora há pouco. Fizemos uma grande jornada para chegarmos onde nós estamos. E assim como o irmão Fábio trouxe no estudo da semana passada, e que nós já vínhamos também conversado em outras oportunidades, nós somos fruto de várias experiências genéticas, várias modificações para que esse corpo humanoide que a gente habita hoje tivesse condição de manter um perispírito ligado a ele, tá? Então, nós temos que remeter sempre àquele estudo dos exilados de Capela, não é? Que a gente já conversou em várias oportunidades, depois a gente fala um pouquinho novamente sobre isso, mas não nascemos prontos, tá? Outra coisa importante. Eu comentei também há pouco para vocês a questão dos animais, principalmente dos mamíferos, tá? Quando a gente fala de evolução do halo divino lá, de quando a gente foi pensado por Deus e passar por toda essa jornada evolutiva, passando por todos os reinos até chegar no reino hominal, dentro do reino animal existe uma gama de processos evolutivos, tá? Basicamente a gente começa lá nos insetos, aí depois a gente vai, né, a gente começa no reino dos invertebrados, tá? E depois a gente vai evoluindo até chegar no reino dos mamíferos, tá? E dentro ainda do reino dos mamíferos existem alguns mamíferos que se sobressaem quando a gente fala, por exemplo, da capacidade de raciocínio, de pensar, de agir perante ali toda o seu instinto, como que alguns mamíferos se comportam perante outros em grupos, etc. Tá? Como, por exemplo, os elefantes, os golfinhos, os próprios primatas. Tá? São todos seres que, imagina o seguinte, é complicado isso, porque foge um pouco ainda da nossa compreensão todo esse processo, porque é uma infinidade de etapas que a gente vai passando até chegar no reino nominal. Mas poderíamos dizer, por exemplo, que esses animais que eu citei aqui agora para vocês, golfinhos, alguns primatas mais avançados, como por exemplo os orangotangos, os chimpanzés, né? Os gorilas, os elefantes, enfim, são a última vez que esses princípios inteligentes vão estar reencarnando nesses corpos. Muito provavelmente, em outras oportunidades, em novos planejamentos que vão acontecer, talvez nem mais nesse planeta, que não vai ser mais permitido, talvez em outros orbes, em outros mundos, eles já vão começar a parar de habitar corpos de mamíferos como esses que a gente está falando e começar a adentrar corpos mais humanoides, tá? E aí também entra a questão do reino dévico, né? Dos elementais que a gente conversou, né? Enfim, seres que vão estar habitando corpos silvícolas, né? Que a gente fala, corpos mais selvagens, seres das cavernas, etc. Tá? Algumas tribos indígenas. Então, gente, é muita coisa que acontece que foge totalmente da nossa compreensão, tá? Mas o que é interessante é nós entendermos que chega a determinado ponto do reino animal que o animal vai ter que deixar de ser puramente animal. Concordam comigo? Ele vai ter que começar a adentrar a um novo reino. Então, ele vai ter que deixar de ocupar esses corpos mamíferos
e vão começar a ocupar corpos mais humanoides, tá? Então ali entra essa questão toda dos selvagens que a gente conversou e etc, tá bom? É muita coisa, pessoal. Dá um nozinho na cabeça, tá? Abre um leque de possibilidades de pensamento muito interessante. E muito mais interessante do que isso é imaginarmos que não tem como todo esse processo se dar em um único planeta. Por isso que a gente fala que nós não somos nativos do planeta Terra, tá? Viemos ah, de outros orbes que a gente nem imagina de que orbes que nós viemos, de que planetas que a gente veio, tá? O que a gente tem como uma principal base de entendimento para nós aqui foram os povos que vieram com os exilados de Capela, tá? Que criaram, que deram origem às grandes principais raças que começaram a dominar o planeta, tá? Que foram lá os indo-europeus, que foram os atlantes, os egípcios, os africanos, tá? Então, a partir daí que começou toda essa coisa da evolução do homem aqui na Terra. Mas basicamente veio com o quê? Com a vinda dos capelinos, tá? Desses seres de uma outra constelação, de um outro orbe, que vieram para cá exilados. Por que exilados? Eles foram banidos do plano nativo deles, onde eles estavam lá. É a mesma coisa que está acontecendo aqui na Terra. A gente não está dizendo que muitos irmãos não vão mais poder participar de uma nova encarnação aqui na Terra. O que está acontecendo com esses irmãos? Eles estão sendo preparados para fazer uma migração para outros planetas. É castigo? Isso? Não, não é castigo, tá? É a nossa própria consciência que criou esse cenário, tá? Estaremos de certa forma limitados no nosso livre-arbítrio, mas em compensação nós ganharemos um avanço. Vamos falar assim, estaremos ganhando muitos pontinhos perante a espiritualidade na nossa balança divina de débitos e créditos, porque mesmo perante toda essa nossa falta de moral, de moralidade, a nossa asa do intelecto já está bem avançada, o que fará com que nós, através da nossa inteligência, auxiliaremos o processo de evolução dos seres primitivos que estão ocupando esses planetas. Seres esses que adentraram agora nesse processo evolutivo que a gente estava falando aqui até agora, de sair de um reino animal puramente e adentrar um reino hominal, a gente vai estar auxiliando nesse processo, tá? Gente, como eu disse, esse capítulo daria pano para manga, tá? Falaremos mais sobre isso na semana que vem, tá? Como a gente demorou um pouquinho mais para começar, vamos fazer mais uma questãozinha aqui e depois a gente finaliza, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa, pessoal? Levanta a mãozinha. Chame-nos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Alguém já tinha parado para pensar tão longe assim no que compete à criação, pessoal? É bem interessante isso, né? Eu adoro essa parte do estudo porque mostra quão grandiosa é a criação e quão trabalhosa é também no sentido de fazer com que tudo se encaixe perfeitamente para estar do jeito que está hoje, para nós pelo menos aqui na Terra, né? Aí tem hora que a gente fica tão preocupado com algumas coisas tão banais do nosso dia a dia e se parar para pensar em como é tudo tão perfeito para que a gente possa estar vivo aqui respirando, né? Enfim, faz com que a gente se coloque um pouquinho no nosso lugar, no nosso devido lugar, né?
593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ainda há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vê que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada, tá? Então eles sabem, pessoal, de muita coisa, mas ali dentro das suas limitações, tá bom? Então a gente vê isso nos cachorrinhos, a gente vê nos felinos, a gente vê nos golfinhos, nos elefantes, nos primatas, né? Algumas aves também que têm ali, né, um instinto bem apurado. Então, alguns animais a gente percebe uma acentuada evolução perante outros, ok? Ainda assim limitada, certo? Porque eles ainda não adentraram o reino hominal, que fique bem claro, tá? Tem muita gente que acaba criando ali uma dependência afetiva muito grande com determinados animaizinhos e chega até a falar que é filho, né, que não sei o quê, né, pai, mãe de pet, sabe aquela coisa? Então, assim, não substitui o sentimento que a gente tem pelos que são da nossa própria espécie, ok? Mas sim, nós devemos amar e respeitar a todos, em todos os reinos. Gente, minha garganta já tá dando game over aqui, porque teve queimada aqui perto do meu bairro. Então, assim, eu tô respirando fumaça aqui dentro de casa. Até peço desculpas para vocês. Mas, enfim, vamos lá. Então, pra gente finalizar, tá? Alguns animais têm, sim, um sentido mais apurado, uma capacidade maior de ação, né? Do que outros animais, tá? Ainda assim limitada, como a gente comentou, porque ainda não adentraram o reino hominal. Mas muitos deles, de acordo com a sua espécie, estão sendo preparados para dar um salto evolutivo e adentrar a esse reino hominal, ok? Por isso que ainda se faz necessária, olha só, pessoal, a participação tanto de plantas, quanto de animais, quanto de minerais, em mundos que são menos densos do que a Terra. Por quê? Porque são necessárias transições de planos, tá? Não é porque o cachorrinho desencarnou cachorro que ele vai nascer homem de um dia para o outro. Muito provavelmente, esse cachorrinho de hoje vai ter que ocupar ele vai ter que ser modelado o seu perispírito para uma nova forma humanoide, tá? Essa forma humanoide vai participar durante um tempo de lugares específicos para esses animais, para esses novos seres, para eles se adaptarem às novas condições, para depois eles participarem de experiências mais materializadas em planos mais densos, como no plano Terra que a gente vive, tá? Então, por isso que a gente vai continuar vendo animais no plano astral, a gente vai continuar vendo seres ainda muito primitivos, tá? Mas lógico, né? Cada, cada plano na sua condição, conforme a sua necessidade, conforme o seu projeto, ok? E aí a gente finaliza na 592, preparando a 593 para o nosso dia 17 de setembro. Muito bem. Vou parar aqui o nosso compartilhamento. Voltando para a nossa reunião. Muito bem, muito bem. E aí, turminha? O que vocês estão achando desse capítulo? Interessante? Eu sei que tem alguns irmãos e irmãs que já participaram dessas nossas reflexões em estudos lá atrás, em anos anteriores, na época da nossa querida Maria Elisa também, né, Gilbertinho? A gente já conversou bastante sobre isso, fizemos aulas
dedicadas a esses capítulos aqui do Livro dos Espíritos. Eu devo até ter guardado ainda o material que eu usei na época, depois eu vou tentar localizar para ver se eu consigo pincelar mais alguma coisinha também para vocês. Mas na essência é isso que a gente está tratando mesmo, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, tiver visto alguma coisa interessante relacionado a esse tema que a gente está tratando, traga para nós, né? Compartilhe no nosso grupo de estudos, chame o Gilberto, chame eu no particular. Fala, ó Leandro, ó Gilberto, eu achei isso aqui interessante, eu acho que tem a ver com o estudo. A gente pode estar trazendo, conversando, né? É sempre bem-vindo é, novas formas de pensar. Principalmente quando a gente fala de mundo espiritual, pessoal, porque para nós ainda, no final das contas, é um grande mistério, né? A gente só vai saber de fato quando a gente chegar do outro lado. O que chega para nós são informações fragmentadas através de obras literárias, através de espíritos que se comunicam, mas sabe aquela coisa do ver para crer, de ver para você entender de fato, né? Uma coisa é você chegar para uma pessoa que nunca viu um carro na vida e falar assim, ó, isso aqui é um carro, né? E mostra lá um desenho, né? Mostra uma fotografia, mas você vê um carro fisicamente é outra coisa. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. A gente chegar numa colônia espiritual, numa cidade astral, ver as coisas funcionando, ver as flores, ver os animais, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui é diferente. Então, mas esses exercícios são importantes, porque, pessoal, pensem o seguinte: o estudo que a gente faz, além de uma forma de nós nos melhorarmos, apurarmos os nossos sentimentos, é uma preparação para o que vem depois, para que a gente não seja pego de surpresa quando a gente chegar no mundo espiritual, tá? Então, estamos nos preparando para isso, certo? Alguém gostaria de falar? Todo mundo quietinho hoje. Tá todo mundo tomando sorvete, Gilbertinho, com esse calor. Ninguém quer conversar pra não deixar o picolé derreter, tá vendo? Leandro, Oi, dona Sônia. ó, mas então eu ia falar agora sobre esse assunto que você falou. Eu vou falar uma coisa. Eu já li o livro que fala muito de capela. E é interessante você observar nesse livro que eles estão muito, muito mais à frente do que nós aqui. Uhum. Eles já tinham o poder de não falar. Um entendeu que o outro estava pensando no pensamento. Sim. E tinha até aquela língua Esperanto, que eles já estavam. Então, acho que nós, o povo aqui da Terra, tinha que correr um pouquinho, viu? Porque nós estamos bem atrasados. Sim, sim, com certeza. Com Porque certeza. é, é isso que eu queria falar. E eles estavam muito mais à frente que nós, Leandro. E- E olha que vem gente para cá para chuchu, hein? Imagina a agonia deles sabendo que eles iam ter que adentrar um plano que não tinha nem. É. Com seres que não tinham nem aprendido que era fogo ainda, Então, você né? vê. E quando a gente comenta isso com alguém, ninguém acredita. Eu Não. fico boba que às vezes a gente comenta, todo mundo fica olhando e está dentro do Evangelho. Isso, em vários pontos. Está no livro Espírita, está no Evangelho. É isso que está vindo para cá. Esses dois, são dois planetas, né? Que estão vindo. Então, nós precisamos estudar e muito e nos prepararmos para que a gente possa ou ficar aqui, eu não sei não, ir para lá eu não quero. É, É isso, viu? tem que se Tá, cuidar, com tem certeza. que cuidar. Obrigado, dona Adorei, Sônia. adorei muita aula. Obrigado, muito obrigado. Alguém mais, pessoal, gostaria de falar um pouquinho?
Bom, ainda teremos bastante coisa para falar sobre isso, tá? Depois eu tento também localizar mais algum materialzinho complementar para a gente discutir, tá? Para a gente tentar simplificar um pouquinho mais tudo isso que a gente está falando, mas eu acho que tá dando para a gente entender, né? Que nós precisamos estagiar por todos os reinos, né? Pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e pelo hominal. Isso não se dá somente no plano Terra. Existem muitos e muitos e muitos planos semelhantes ao Terra que tem esse projeto, que tem essa missão de preparar os seres estagiando dentro desses reinos. Então é tudo muito complexo, é tudo muito grandioso, tá? Para que a gente entenda em alguns breves minutos, tá? É muito importante a gente pensar em tudo isso, pensar nessa grandiosidade que é a criação e cada vez mais sermos gratos por tudo isso que a gente recebe, né? Pessoal, então vamos nesses breves instantes para a gente finalizar. Mais uma vez agradecer a Deus, a essa consciência suprema, causa primária de todas as coisas, ao Mestre Jesus, a Mãe Maria Santíssima e toda a pleiade de espíritos de luz que participam dos estudos conosco, que preparam os ambientes onde os nossos encontros acontecerão. Irmã Joana d'Arc, Irmã Catarina de Andrade também, pela abertura através da nossa querida Seara, do Centro Espírita Catarina de Andrade, ao irmão André, irmã Rose, todos os irmãos que participam da casa, os trabalhadores, aos irmãos que participam conosco ao vivo aqui presencial, aqueles que assistirão posteriormente os nossos estudos, conforme a sua possibilidade, enfim. Muito, muito, muito obrigado a todos. E em forma de agradecimento, vamos finalizar com a prece de nossa querida Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Damos então, pessoal, por encerrados os estudos de hoje. Nos vemos na próxima semana, dando continuidade com o nosso querido Livro dos Espíritos. Ainda hoje a gente postará essa nossa videoaula, a reflexãozinha que foi feita do legado, tá? Para que a gente também pense um pouquinho mais a respeito disso. E, sendo assim, o nosso muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, Obrigado, pessoal. Boa pessoal. noite. Boa semana.